E aí, meu nobre, caindo dentro? Quero você parado não, hein? Parado no tempo, nem relógio. Não foi boa a piada. Bom, enfim, vamos lá, vamos continuar. Eu estava falando de orações subordinadas adjetivas e falei como identificar uma oração subordinada adjetiva. Aí eu falei o seguinte para você, conhece o pronome relativo? Acabou, game over. Viu o pronome relativo, parceiro? Está diante de uma oração subordinada adjetiva, não tem erro, Brasil. Tranquilão? Beleza? Se a oração subordinada adjetiva estiver separada por vírgulas, travessões ou parênteses, você vai dizer que ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Se ela não estiver separada por pontuação alguma, oração subordinada adjetiva restritiva. Beleza? Tranquilão mesmo. Eu quero que você esteja esperto, hein? Maravilha. Olha só, deixa eu te falar um negócio interessante, importante, pra caramba, coisa e tal. Às vezes, em pontuação, o cara trabalha o sentido das orações subordinadas adjetivas. Como assim, Pestana? O cara pega uma oração subordinada adjetiva explicativa do texto e diz para você assim, caso retirar, no CESP, na ESAF, direto, caso retirássemos, no FCC também, caso retirássemos as vírgulas, o sentido não seria mudado? Meu nobre, raciocina. Se a oração subordinada adjetiva é explicativa e ela é separada por vírgulas, ela é explicativa, então ela tem sentido de explicação. Agora, oração subordinada adjetiva restritiva, sem vírgula. Pô, se ela é restritiva, ela tem sentido de restrição. Pô, então é claro que muda o sentido. É óbvio que muda o sentido. Então, cuidado. Identificou a oração subordinada adjetiva pelo pronome relativo? Vê se está separada por vírgula. Se tiver, é explicativa. Se não tiver, é restritiva. Beleza? Não quero você garoteando, hein? Pelo amor de Deus, não quero. Não faça isso comigo. Na hora da prova, se o cara falar, tirou a vírgula, não mudou o sentido, mas é claro que mudou. Vem comigo, vamos lá. Vamos entender isso melhor. Os alunos do EVP que estudaram as aulas anteriores não sentem mais dificuldade. Os alunos do EVP que estudaram as aulas anteriores não sentem mais dificuldade. Não sentem mais dificuldade nas aulas anteriores, tá, galera? Ou não sentem mais dificuldade na língua portuguesa ou em português. Tranquilo? Maravilha. Observe o que eu quero dizer a você. Aqui tem vírgula, no primeiro exemplo. Segundo exemplo, não tem vírgula, não é isso? Ok. Há uma mudança de sentido? Mas é claro que há. Vamos entender? Vamos lá. Os alunos do EVP, que estudaram as aulas anteriores, não sentem mais dificuldade. Agora, os alunos do EVP que estudaram as aulas anteriores não sentem mais dificuldade. Observe o segundo exemplo, depois eu volto para o primeiro. Quando eu digo os alunos do EVP sem pontuação, hein? Sem pontuação. Vamos lá, deixa eu apagar aqui para ficar mais visível ainda. Sem pontuação. Olha aí, sem pontuação. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Sem pontuação. Pronto. Agora ficou bonito. Vamos nessa. Os alunos do EVP que estudaram as aulas anteriores não sentem mais dificuldade. Os alunos do EVP que estudaram as aulas anteriores não sentem mais dificuldade. Parceiro, raciocina comigo. São todos os alunos que estudaram as aulas anteriores? Os alunos do EVP que estudaram as aulas anteriores não sentem mais dificuldade. São todos os alunos do EVP que estudaram as aulas anteriores? Ou só alguns? Quem não sente mais dificuldade? Somente os alunos do EVP que estudaram as aulas anteriores. Então não foram todos os alunos, foram apenas alguns. Portanto, a ideia de restrição é muito simples. A ideia de restrição é essa daqui, ó. Limita-se um ser ou alguns seres dentre um grupo de seres.
Como assim, Pestana? Ué, lê de novo. Os alunos do EVP que estudaram as aulas anteriores não sentem mais dificuldade? São todos os alunos do EVP que não sentem mais dificuldade ou só os que estudaram as aulas anteriores? Só os que estudaram as aulas anteriores. Como é que eu sei disso? Porque na restrição, você limita um ser ou alguns seres dentro de um grupo de seres. Que grupo de seres? Os alunos do EVP. É um grupo de seres. Mas foram todos que estudaram as aulas anteriores? Ou só alguns alunos do EVP? Só alguns seres dentre esse grupo de seres. Portanto, a restrição é sempre uma limitação de um ser ou de alguns seres dentre um grupo de seres. Vamos lá, de novo, hein? Os alunos do EVP que estudaram as aulas anteriores não sentem mais dificuldade. Foram todos que não sentem mais dificuldade ou só os que estudaram as aulas anteriores? Somente, apenas os que estudaram as aulas anteriores não sentem mais dificuldade. Beleza? Muito bem. Agora vamos ver a frase de cima, para a gente entender a ideia de explicação. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para ficar bonitão de novo. Só não posso esquecer de apagar o M aqui, porque eu fiz M quando digitei, né? Deveria ter colocado aqui a concordância bonitinha, mas eu sou um animal, desculpa. Continuando. Vamos nessa. Aquilo ali em cima não vai atrapalhar, então vamos que vamos. Os alunos do EVP, vírgula, que estudaram as aulas anteriores, vírgula, não sentem mais dificuldade. Com as vírgulas, eu estou querendo dizer que todos os alunos do EVP estudaram as aulas anteriores. Então, a oração subordinada adjetiva e explicativa, ela carrega uma ideia de generalização. Eu estou generalizando. Todos os alunos do EVP estudaram as aulas anteriores. Portanto, todos não sentem mais dificuldade. Beleza? Uma maneira de você enxergar isso é reescrevendo dessa maneira. Quer ver? Ó? Os alunos do EVP estudaram as aulas. Tira o quê? Tira o pronome relativo que. E reescreve dessa maneira. Os alunos do EVP estudaram as aulas. Quando você diz os alunos do EVP estudaram as aulas, qual é o sentido disso? Que todos os alunos estudaram as aulas. Todos. Sem exceção. Não tem exceção. Não foi só alguns. Não foram só alguns seres dentro de um grupo de seres. Foram todos, sem exceção. Então, quando você quiser entender melhor a ideia de explicação, o que você faz? Você tira a vírgula, tira o pronome relativo e reescreve esse sujeito com o verbo aqui da oração subordinada adjetiva, com o restinho da oração subordinada adjetiva. Os alunos da EVP estudaram as aulas anteriores. Ponto. O que você entende disso? Que todos eles estudaram as aulas anteriores. Então, a ideia de generalização está clara. A ideia de explicação está clara. Parceiro, não confunda explicação com restrição. Olha para mim rapidinho. Você concorda comigo que alguns elementos eu não consigo restringir? Vê se faz sentido isso que eu vou falar. O Oceano Atlântico que banha o Brasil é enorme. Faz sentido essa frase? Depende. Depende de como ela é escrita. Como assim depende? Como assim? Vem comigo. Olha para cá. Vou abrir aqui um negocinho. Beleza? Vem comigo. O Oceano Atlântico que banha
o Brasil é enorme. Essa frase está certa ou errada? Ela está coerente ou incoerente? Vamos lá, esse aqui é um pronome relativo? Dá para substituir por o qual? O Oceano Atlântico, o qual banha o Brasil, é enorme. Essa oração está separada por vírgulas? Não? Então ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva? Ok. Maravilha. Por que ela tem valor de adjetivo, Pestana? Ué, porque essa oração toda está caracterizando um substantivo. É por isso que ela é chamada de oração subordinada adjetiva. Se eu não tinha falado isso antes, estou falando isso agora. Por que ela é restritiva? Porque ela não é separada por pontuação. Agora, faz sentido ela ser restritiva? Raciocina comigo. Olha para mim, vai. O Oceano Atlântico que banha o Brasil é enorme. Tem como eu restringir, limitar um ser que é único? O que é restrição? É limitar um ser ou alguns seres dentre um grupo de seres. O Oceano Atlântico é um grupo de seres? Ou o Oceano Atlântico é um ser só? Se o Oceano Atlântico é um ser só, é possível eu restringir, limitar um ser só? Não, não faz sentido. O Oceano Atlântico que banha o Brasil é enorme. Parece que eu estou falando que existe mais de um Oceano Atlântico. E eu estou falando do Oceano Atlântico que banha o Brasil. Só que só existe um Oceano Atlântico. Então essa frase que eu escrevi, vem aqui comigo. Essa frase aqui está errada. Deveria ser como? O Oceano Atlântico, vírgula. Que banha o Brasil, vírgula. É enorme. O Oceano Atlântico, travessão. Que banha o Brasil, travessão. É enorme. O Oceano Atlântico, parênteses. Que banha o Brasil, parênteses. É enorme. Parceiro, não tem como eu restringir um ser que é único. Eu só tenho como explicar, dar uma informação extra. Então, meu camarada, isso aqui só pode ser uma oração subordinada adjetiva explicativa, que dá uma informação extra, uma informação extra, uma informação extra sobre o termo anterior. Eu não posso restringir um ser que é único. Por favor, cuidado com esse tipo de construção. Bonito isso, né? Agora, mais bonito ainda que eu vou falar agora. Funções sintáticas dos pronomes relativos. Quantos pronomes relativos são? 8. Você vai falar de todos eles? Vou. Dá tempo? Sim. Como é que eu identifico a função sintática do pronome relativo? Meu camarada, é muito bobo isso aqui. É nível Teletubby, parceiro. Não tem como errar essa parada. O que você vai fazer? Aqui vai a dica, hein? Olha pra mim. Sempre. O que você vai fazer? Viu o pronome relativo? Tá vendo o pronome relativo? Você vai fazer o seguinte, sempre. Para saber a função sintática do pronome relativo, você vai fazer isso sempre. Vamos lá. Você vai pegar o pronome relativo e vai substituir pelo termo que ele está retomando. E vai ler a oração subordinada adjetiva com esse termo, que substituiu o pronome relativo. Como assim? Vem comigo. O livro que sumiu é meu. O livro que sumiu é meu. Esse que está retomando o livro, não está? O que você vai fazer? Aqui está a oração subordinada adjetiva, não está, parceiro? Então o que você vai fazer? Pega o pronome relativo e substitui pelo termo anterior. Substitui. Vai ficar como? O livro sumiu. Qual é o sujeito do verbo sumiu? O livro. Pronto. Função sintática do quê? Sujeito. Caraca, muito fácil, maluco. Deus me livre. Muito, muito fácil. Eu comprei apenas aquilo que me interessou. Eu comprei apenas aquilo que me interessou. Substitui. Esse o equivale àquilo, tá, galera?
esse o é um pronome demonstrativo, pelo amor de Deus. A essa altura do campeonato, eu estou acreditando que você está entendendo que o equivale àquilo, portanto, é um pronome demonstrativo. Eu comprei apenas aquilo que me interessou. O que está substituindo o pronome demonstrativo que equivale a aquilo. Então, no lugar do que, coloca o aquilo. Vai, coloca. Aquilo. No lugar do que, coloca o aquilo. Repete, vai, repete. Aquilo me interessou. Aí eu te pergunto, o que me interessou? Aquilo. Sujeito do verbo interessar. Então, qual a função sintática do pronome relativo? Sujeito. Caraca, é muito fácil. Comprei um livro que adorei. Vamos lá. Substitui o que pelo livro? Vai ficar como? O livro adorei. O livro adorei. Ou seja, eu adorei o quê? O livro. Não é isso? Eu adorei o livro. Então, o livro é o objeto direto do VTD, do verbo adorar. Então, qual a função sintática do que aqui? Objeto direto, ora bolas. Vamos lá. Comprei um livro de que você vai gostar. Você vai gostar do livro. O que não está retomando o termo anterior? Você vai gostar do livro. Então, esse que tem função de objeto indireto. Este é o homem que eu serei algum dia. Eu serei um homem. Eu serei o homem. Olha aí, ó. Eu serei o homem ou um homem algum dia. Eu, sujeito. Verbo ser, verbo de ligação. O homem, predicativo do sujeito. Qual a função do que, então? Pô, sério? Que é predicativo do sujeito desde criancinha? Muito bem. O material a que fizeste menção era show. Vamos lá. Tu fizeste menção. Quem faz menção a alguma coisa. Tu fizeste menção, menção é um substantivo, tá? Só de curiosidade. Tu fizeste menção a quê? Ao material. Então, esse que tem função de complemento nominal. Tu fizeste menção ao material. O nome menção pede um complemento. Se ele pede um complemento, o que tem função de complemento nominal. A mulher, porque fiquei seduzido, sumiu. Eu fiquei seduzido. Quem fica seduzido por alguém. Significa que alguém me seduziu. Eu tenho aqui uma locução verbal. Verbo ser, estar ou ficar, mais particípio, exigindo um agente da passiva. Vê se não é isso. Eu fiquei seduzido pela mulher, a mulher me seduziu. Percebe que dá até para passar para a voz ativa? Muito bem. Então, esse que tem função de agente da passiva. A casa em que morei não existe mais. Vai, substitui o que pela casa? Vai ficar como? Em mais a casa, na casa. Na casa, morei. Coloca na ordem direta. Eu morei onde? Na casa. Então, esse que tem função de adjunto adverbial de lugar. Então, o pronome relativo que pode ter função sintática de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de predicativo do sujeito, de complemento nominal, de agente da passiva e de adjunto adverbial, não necessariamente de lugar. Beleza? Show de bola, meu camarada. Agora, é aquilo, hein? Vem comigo. Agora é aquilo. Adianta eu falar tudo isso para você e você não treinar? Claro que não, pô. O que você vai fazer? Muito simples. Você vai pegar frases com orações subordinadas adjetivas. Coloca no Google, oração subordinada adjetiva. Sai selecionando um monte de frases com orações subordinadas adjetivas. Coloca no Word. Faz tipo um exercício para você. Coloca lá umas 50 frases. É, porque não adianta ser 10 frases, né? Bota lá umas 50. E faz isso que eu falei. Substitui o pronome relativo pelo termo anterior.
Reescreve a oração subordinada adjetiva. Agora, analisa sintaticamente. Você vai descobrir a função sintática do pronome relativo. Beleza? Quando cai uma questão dessa na prova, é em cima do pronome relativo que. Ou, obviamente, do seu substituto, o qual. Vem comigo, vê se não é. O livro, o qual sumiu, é meu. Comprei um livro, o qual adorei. Comprei um livro, do qual você vai gostar. Este é o homem, o qual eu serei algum dia. O material, ao qual fizeste menção, era show. A mulher, pela qual fiquei seduzido, sumiu. A casa na qual morei não existe mais. Percebe que dá para substituir o pronome relativo que por o qual e suas variações? A qual, os quais, as quais. Beleza? Então, toda vez que você quiser saber a função sintática do pronome relativo, substitui pelo termo anterior, reescreve a frase. E aí, você não vai ter mais dificuldade com isso, porque não é difícil definitivamente. São 8 pronomes relativos, né? Então, eu vou falar dos outros. Só que eu vou falar muito rapidamente, sabe por quê? Porra, muito simples. O princípio de análise sintática do pronome relativo que serve para todos os outros pronomes. Então, se você quiser saber a função sintática dos outros pronomes relativos, basta você seguir aquele mesmo princípio. Substitui o pronome relativo pelo termo antecedente. Reescreve a oração subordinada. Analisa sintaticamente. Conseguiu? Você vai achar a função sintática do pronome relativo. Independente se é que, o qual, quem, independente. Beleza? Tranquilo? Agora, eu tive o trabalho de fazer um negócio para você. Já que o princípio é o mesmo, eu simplesmente coloquei as funções sintáticas que os pronomes relativos podem ter, para facilitar a tua vida. É uma maneira de você, sei lá, decorar e na hora da prova ter mais agilidade. Tudo bem? Vem comigo, vamos lá. O pronome relativo quem, ele só exerce função sintática de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Então, se o cara sublinhar o pronome relativo quem, e você identificar, é claro que o quem é um pronome relativo, porque ele pode ser outras coisas. Se você identificar que o quem é um pronome relativo, ele pode ter quantas funções sintáticas? Fala aí. Apenas 4. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Se tiver mais alguma função sintática, você manda um e-mail para mim. Beleza? E o cujo, Pestano, pronome relativo cujo, qual a função sintática dele? Olha, 99% dos gramáticos dizem o cujo tem função sintática de adjunto adnominal. Então, se alguma questão for trabalhada em prova de uma maneira diferente, dizendo que o cujo tem função de complemento nominal, e essa é uma possibilidade de análise, mas não consensual entre 99% dos gramáticos, você tem 99% de respaldo gramatical para anular a questão, porque todos os gramáticos, 99% dos gramáticos dizem o quê? Que o cujo só exerce uma função sintática, de adjunto adnominal. Beleza? Percebe que eu coloquei ali, ó, cujo igual a quê? Jamais. Por que eu estou colocando isso? Porque muita gente que não sabe bem a norma culta, quando escreve, acaba cometendo certos deslizes. Um desses deslizes é colocar o pronome relativo que no lugar do cujo. O pronome relativo que no lugar do cujo. Você jamais pode fazer isso. Exemplo. Vamos ver um exemplo com cujo. O menino cuja inteligência. O menino cuja inteligência é alta será bem-sucedido. O menino cuja inteligência é alta será bem-sucedido. Aí o que o cara faz?
na prova. Ele diz para você que o cujo pode ser substituído pelo pronome relativo que. Jamais. Não pode. Não pode. O pronome relativo que não pode substituir o cujo. Exemplo. O menino que a inteligência é alta será bem-sucedido. O menino que a inteligência é alta será bem-sucedido. Por que não pode, Pestana? Porque o que não estabelece uma relação de posse entre esses dois termos. Quem estabelece a relação de posse é o cujo. O cujo estabelece a relação de posse entre o termo anterior e o termo posterior. Entre o antecedente e o subsequente. Isso aqui está errado. Por favor, não me erre isso na prova. Vai ter uma prova agora para a Polícia Civil, cuja banca é FEC. Agora eu não sei, né? Porque dependendo de quando você vai assistir a esse vídeo, a prova já vai ter passado, mas enfim. Fundação Euclides da Cunha. Agora eu já falei, né? Então deixa eu terminar. Essa Fundação Euclides da Cunha vai preparar uma prova para a Polícia Civil. E entre 2011 e 2008, se eu não estou enganado, caíram 2 ou 3 questões em que o cara colocou o pronome relativo que no lugar do cujo. Muita gente errou. Não erre, por favor. Beleza? Maravilha. Pronome relativo onde. Se você identificar o onde como pronome relativo, ele sempre terá a função sintática de adjunta adverbial de lugar. Sempre. Sempre. Se você identificar o pronome relativo como, ele sempre vai ter função sintática de adjunta adverbial de modo. Sempre. Se você identificar o pronome relativo quando, o cara pedir a função sintática, ele vai ter sempre função sintática de adjunta adverbial de tempo. O pronome relativo quanto, que eu nunca vi em prova, mas vai que, ele tem função sintática de sujeito ou de objeto direto. E a análise dele é feita que nem a do pronome relativo que. Beleza? Tranquilo? Meu camarada, eu quero parar por aqui porque eu tenho muito a falar sobre orações subordinadas adverbiais. E eu quero pegar orações subordinadas adverbiais e ir tudão sem parar. Beleza? Tranquilo? Ficou meio estranho, né, essa frase. Tudão sem parar. Deixa pra lá. Ficou estranho. Vamos lá. Escuta. Vai fazer exercício disso? Me promete? Eu quero você firme, lapidado, para não errar no dia da prova. Beleza? Obrigado por tudo. Vamos que vamos. Pressão. O curso ainda está em andamento. Falaremos mais para frente sobre pontuação, concordância, regência e crase. Beleza? E aí, termina o curso bonitão, conforme a gente tinha programado. Valeu? Daqui a pouco a gente volta. Fui!